Bom, galera, vocês já ouviram falar disso aqui mais de uma vez, né? Tem certeza. De grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos falar de novo. Vamos tentar falar de uma maneira diferente para que vocês consigam entender o que é cada coisa. A vida inteira vocês estão acostumados a trabalhar com grandezas chamadas grandezas escalares. Porque a matemática trabalha só com grandeza escalar. A química só com grandeza escalar. A biologia, quando vai fazer alguma conta, só grandeza escalar. A única ciência que trabalha com grandezas escalares e grandezas vetoriais é a física. Tá? Grandeza escalar é aquela que é definida somente pelo módulo. Através do módulo, eu consigo te passar toda a informação necessária. Só possui módulo. O que é o módulo? O módulo é o valor dela e a unidade de medida. Então é assim, se eu te falo de tempo, você vai saber que é uma grandeza escalar, porque eu falo assim, ó, 15 segundos. Você sabe o que é 15 segundos. 15 segundos é 15 segundos em qualquer lugar. É uma quantidade, que é o 15, o valor, e a unidade, segundos, porque 15 segundos é diferente de 15 minutos, que é diferente de 15 horas. É por isso que o aluno acha ruim, mas o professor tem razão em cortar, né? A questão dele se ele esquece a unidade. Por quê? Porque 15 não significa nada na física. Tudo na física tem que ter um valor e uma unidade. Até quando não tem unidade, fala pra gente o que é. Por exemplo, existem grandezas que são adimensionais, tipo coeficiente de atrito. 0,5, não tem uma unidade para isso. Mas tem que te falar, o coeficiente de atrito é tanto, porque é uma grandeza adimensional, que é escalar, tá? Mas ela é adimensional. Então existem algumas exceções. Massa, né? Massa. Vou colocar o sistema nas grandezas no sistema internacional. Se eu te falar assim, 200 quilogramas, é diferente de 200 gramas, é diferente de 200 toneladas. Mas todas são unidades de massa e você entende que é uma quantidade e que essa quantidade aí, ela depende só do valor e da unidade. Vou colocar outros aqui, ó, massa, energia, vou colocar os principais. Energia é medida em joule, 1000 joules. Posso colocar, deixa eu ver aqui, temperatura. Temperatura é medida em Kelvin. Então, temperatura ambiente, geralmente a gente coloca assim, 300 Kelvin. Para ficar mais fácil fazer as contas, né? O que mais? A gente acabou de falar em pressão. Pressão é uma grandeza escalar, né? Por exemplo, eu falo lá 2 vezes 10 a 5 Pascal. Ah, mas Pascal é Newton por metro quadrado. É, tem uma unidade aí de vetores, né? Força. Mas é uma grandeza escalar. E assim, gente, tem muitas. Vou colocar uma reticência aqui no vertical, que a gente poderia colocar várias unidades escalares, grandezas escalares aqui para representar. Então, não adianta, né, você querer decorar todas elas. O que você precisa entender? Somente com o valor e a unidade você consegue entender a informação passada para você quando você fala essa unidade. Fica mais claro quando a gente introduz as grandezas vetoriais, porque as grandezas vetoriais elas não possuem só módulo. Vocês decoram, né? Ah, as grandezas vetoriais possuem módulo, direção e sentido. Tá, possuem módulo, direção e sentido. Mas o que significa cada coisa dessa? Módulo, direção e sentido. Módulo você já sabe, valor em unidade. Tá? Vou dar um exemplo. Deslocamento. Apesar das unidades, aqui ó, vou até colocar aqui para não. Distância é uma grandeza escalar. Tá? Então, por exemplo, uma distância de 20 metros é uma grandeza escalar.
Só que um deslocamento de 20 metros não é escalar. Como assim? Se eu falar assim, levanta da sua cadeira e anda 20 metros. Né? Você vai falar, beleza, vou andar 20 metros aqui. Agora, se eu falar assim, ó, você está numa ilha deserta e eu vou te dar um mapa do tesouro e falar assim, ó, esse tesouro tá tá numa posição que vai depender de você deslocar 20 metros daqui. Quantas opções você tem para alcançar esse tesouro? Infinitas, né? Do ponto onde você está, você tem a opção de andar 20 metros para cá, 20 metros para cá, 20 metros para cá. Né? Você vai acabar fazendo o quê? Um círculo, porque você tem infinitas maneiras de se deslocar 20 metros. Então, você vai sempre percorrer uma distância de 20 metros, mas o seu deslocamento é diferente de distância. Velocidade. Adianta eu falar para você assim, ó, olha, a velocidade de um avião agora é de 400 metros por segundo. Para onde esse avião está indo? Qual que é a direção do movimento dele? Qual é o sentido do movimento dele? Já já a gente vai colocar, né, mais regrinhas para qual é a diferença entre direção e sentido. Mesma coisa, se eu te falar que a aceleração de um corpo é de 10 metros por segundo ao quadrado, essa aceleração pode apontar para locais. Essa aceleração pode ser para cima, essa aceleração pode ser para baixo, pode ser para a direita, pode ser para a esquerda. Existem infinitas possibilidades de aceleração aqui. Outra coisa, força. Força também é uma grandeza vetorial. Se eu falar assim, Gabriela, faça uma força na sua mesa aí de 10 newtons. Só te falei o valor, né? E a unidade. Quantas opções de força você tem? Né? Infinitas. Então teria que ser mais específico. Gabriela, faça uma força de módulo 10 newtons na direção vertical, no sentido de cima para baixo. Módulo é o valor junto da unidade. Direção é a inclinação que eu quero que você faça essa força. Se é na direção vertical, na direção horizontal, diagonal. E o sentido é sempre de um lugar para outro, de cima para baixo, de baixo para cima e assim por diante. Deslocamento, força. Deslocamento, velocidade, aceleração, força. Vou colocar os principais. Todos os campos são vetoriais. Então, por exemplo, se eu falo em um campo gravitacional, eu estou falando em grandeza vetorial. Eu posso falar assim, o campo gravitacional da Terra é de 10 newtons por quilograma. Tá? Então, se eu tiver na verdade, o campo gravitacional da Terra é de 1 newton. Não, é 10 newtons por quilograma mesmo, acertei. Porque se um corpo tiver 1 kg de massa, ele vai ter um peso de 10 newtons. 2 kg de massa, um peso de 20 newtons. Só que esse campo gravitacional, ele tem uma direção. A direção é vertical. E o sentido dele não é para cima. O sentido dele é de cima para baixo. Todo o campo gravitacional é de cima para baixo. Olha só, o campo elétrico, ele pode ter várias unidades. Tem 2 unidades possíveis. Mas eu posso falar só, o campo elétrico aqui é de tantos newtons por coulomb. Ou eu posso falar assim, existe um campo magnético aqui nessa sala. E esse campo magnético é de 4 Tesla. T é de Tesla, unidade em homenagem ao Nikola Tesla. Todas essas grandezas, quando fala de campo, essas grandezas são vetoriais. Todas elas possuem módulo, direção e sentido. E também existem os momentos, que seriam a quantidade de movimento
Vou ter que chegar esses escritos para cima para caber tudo. Quantidade de movimento e o torque. O torque e o momento angular. Mas vamos colocar só os principais mesmo. O momento angular nem se estuda no segundo grau, então deixa ele de lado. Aqui, ó. Quantidade de movimento, que é medida em newton vezes segundo. Ah, esse corpo aqui tem 20 newtons segundo de quantidade de movimento. E pode ser também o torque. Você fala assim, ah, eu fui abrir a porta e imprimir nela um torque de 150 newtons vezes metro. Tá? Então aqui tem todas as unidades, todas as grandezas vetoriais do segundo grau. Torque, Momento, torque é momento de força, ou torque. Aqui tem tanta grandeza que não adianta decorar. Não adianta você querer decorar todas as grandezas escalares. O que você vai fazer? Você vai decorar as grandezas vetoriais, porque só tem essas, né? Então, se você sabe quais são as grandezas vetoriais, se você sabe que deslocamento é vetorial, que velocidade é vetorial, que aceleração é vetorial e assim por diante, se você decora, falou campo, campo é sempre vetorial, a Bud falou. Falou em quantidade de movimento também, todas essas grandezas aqui, para você representar elas, você vai precisar de uma seta. Ou seja, para representar uma grandeza vetorial, você obrigatoriamente tem que usar o seu amigo vetor. Sem vetor, você não representa uma grandeza vetorial. Porque o vetor vai representar o módulo, a direção e o sentido dessa grandeza vetorial. Então, o vetor ele está sempre associado às grandezas vetoriais. Não adianta você querer falar de força sem desenhar o vetor força. Tá? Não adianta você querer falar de quantidade de movimento sem falar em vetor quantidade de movimento. Então, o vetor, que é a maldita setinha, ele está associado a todas essas grandezas vetoriais. A gente vai ver como que representa esse vetor. Tá? Piada. As piadas são boas, vocês sabem, né? Por que o alpinista se perdeu na montanha? Vou até escrever aqui, ó, bonitinho, ó. Por que... Eu gostei dessa letrinha. O alpinista se perdeu na montanha. Ninguém? Porque foi na montanha escalar, aí ele perdeu a direção e o sentido. Pode falar, pode rir, gente. Meu Deus. Pensando num negócio super complexo, aí foi um negócio mó simples. Não, é chique, gente, pode falar, ó. Não é chique? Olha lá, ó. Momento piada da noite. Piada nível Maurélio. Pra fazer uma nível Aurélio é difícil. Essa aqui não é nível Maurélio, não? Não, do nível Aurélio eu acho ainda pior, porque Jesus. É pior que essas aqui? Tá doido. Não, eu acho. Bem pior. Que isso? Então vamos lá. O que vem a ser um vetor? Ah, vou colocar aqui a foto do vetor aqui para vocês lembrarem. Vocês lembram do vetor? Véio? Então, é um dos filmes mais bons do mundo. Aí, ó, quer ver? Esse é o vetor. Bush, toda vez que eu aprendo vetor, eu lembro de você. Nossa, eu lembro que você me fudeu no terceiro ano com a prova de vetor. Por quê? Ué, eu fui muito mal na prova, eu não esqueço de você por causa disso. Ah, não, Gabi, para. Prova de Meu vetor Deus, é mó Abud. fácil, velho. Não é difícil. Tô zoando, é difícil. O que é um vetor? É uma seta que vai representar uma grandeza vetorial. Por quê que ela é tão importante assim?
Ah, porque a grandeza vetorial ela tem que ter módulo, direção e sentido. Tá. O módulo do vetor ele está associado aqui, ó. Você começa a contar da pontinha da seta até o final da seta. Aqui está o módulo do seu vetor. Tá? Então, vamos escrever aqui. Esse aqui é o nosso módulo do vetor. Sempre do início da seta até a pontinha dela. Tem aluno que acha que é só até aqui, ó. Não, é tudo. Tá? Então, o módulo é o tamanho da seta. A direção do vetor, a gente convenciona que é esse ângulo que ele faz com a horizontal. Tá? Então, esse ângulo θ é o ângulo que determina a direção do vetor. Então, o vetor, a direção está associada ao ângulo, tipo, direção de 90 graus. É o vetor em pezinho, que a gente apelida de direção vertical, ângulo que determina a direção do vetor. Quando o ângulo é 0 graus, por exemplo, eu vou desenhar. Então, se eu pegar aqui e desenhar um vetor assim, ó, né, a direção dele é 90 graus, ou horizontal. Aí você pode ter o vetor assim, e você pode falar que o ângulo dele é de 0 graus, que não dá para medir, né? Ou de 180 graus. Então aqui, ó, θ igual a 0 graus. Então você pode falar que é horizontal. Aqui eu escrevi horizontal, mas é vertical, tá? Peraí. Aqui, ó. Vertical. Tem uma música do Engenheiros do Havaí, sempre que eu falo vertical eu lembro, ela é muito boa. Depois escutem pra você ver. Chama vertical. Tá? Então, gente, não tem muito aluno que confunde direção e sentido, mas você lembra que o grau, tá, o ângulo, é a direção. O sentido ele está associado aqui, ó, para onde a pontinha da seta está apontando. Esse é o sentido. Então, o sentido é um local. Sentido é o local para onde o vetor aponta. Então, o sentido é norte, o sentido é sul, o sentido é para baixo, o sentido é para cima. E a direção é o ângulo. Tá? Então, por exemplo, se eu faço... e o vetor tem que ter um nome, tá? O nome de um vetor é a letra que você quiser. Então, vamos supor, coloquei aqui, vou chamar esse vetor de vetor A. Porém, para ser nome de vetor, tem que colocar uma setinha aqui em cima. Pititinha, sempre apontando para a direita. Por quê? Porque a gente quer, é uma convenção. Tá? Todo nome de vetor tem que ter uma setinha aqui em cima para falar que é uma grandeza vetorial. Então, por exemplo, se eu falasse, ó, quero fazer uma força vertical, então aqui, ó, essa é a direção do meu vetor, para baixo, que é para onde ele aponta, para onde a setinha está apontada, num valor de 20 newtons. Eu sei que é força, por quê? Porque newton é unidade de força. Tá? Então, 20 newtons. Aí eu vou falar assim, é uma força F, é uma força F. Se eu chamei a força de F e ela é uma grandeza vetorial, tem que ter a setinha de módulo 20 newtons, direção vertical e sentido para baixo, sentido sul. Do jeito que você quiser, só não pode ficar ambíguo, tá? E sentido para baixo. O que é mais fácil eu falar? Isso tudo aqui
ou isso aqui de cima? Obviamente, o mais fácil de eu falar é o que está lá em cima. É por isso que a gente usa vetor. Porque vetor é uma condensação disso tudo aqui. Ó. Tudo que está escrito aqui entre parênteses está condensado nessa setinha lá de cima. É que nem um gráfico. Um gráfico é uma condensação de vetores, né? Tá? É uma condensação de informação. Então, é muito mais fácil desenhar um gráfico do que ficar descrevendo um parágrafo gigante para falar o comportamento de alguma coisa. Por que eu sei que ela é vertical? Porque ela faz um ângulo de 90 graus com a horizontal. Ela tem módulo 20 newtons, está escrito ali, e ela tem direção em sentido para baixo. Se eu, por exemplo, desenhasse aqui ó, uma outra seta, aqui, ó, se eu pegasse aqui e desenhasse uma seta assim, e falasse assim, ó, isso aqui é uma grandeza vetorial, ela é uma... E o cara vai só escrever assim, ah, é uma grandeza de 120 newtons segundo. Você tem que saber que isso aqui é uma quantidade de movimento. Mas calma, não é para você decorar agora. Com o tempo, com a resolução de exercícios, você vai decorar isso aí. Tá? Ah, é newton por segundo. Ah, então é uma quantidade de movimento por causa da unidade. De 120 newtons segundo de módulo, né? Se não te falar, você não vai conseguir determinar a direção. Então, a direção, o exercício tem que te dar alguma maneira de você calcular. Vamos supor que esse ângulo aqui seja 30 graus. Então, ó, com direção de 30 graus e sentido nordeste. Pode usar ponto cardeal. É o norte e o leste junto, né? Então, em vez de você escrever um parágrafo gigante desse, você simplesmente desenha a seta e fala qual que é o valor dela. Tá vendo? Você condensa isso tudo. Se fosse só isso, se o exercício te desse a setinha e mandasse você determinar qual é o vetor, estava fácil. Ah, fala o módulo, a direção e sentido desse vetor aí. Esse não é o problema principal. O problema principal é que quando você vai operar, quando você vai somar, subtrair, né, dividir, multiplicar, isso tudo, grandezas escalares, é muito fácil. Né? Grandeza escalar, você fala assim, ah, olha só, eu fui na padaria, comprei 12 quilos, não, padaria não, sei lá, vou fazer um churrasco, 12 quilos é muita coisa. Comprei 2 quilos de carne, aí comprei 1 quilo de arroz, um saco de arroz tem 5 quilos, comprei mais 1 quilo de feijão. Ah, então a massa total que eu comprei no supermercado foi 8 quilos. Não tem direção e sentido. Massa é massa, é uma grandeza escalar. Você trabalha só com os módulos. Agora, se eu falasse, ó, a Gabi fez uma força de 15 newtons num caixote, empurrando um caixote. E o Henrique fez uma força de 8 newtons empurrando o caixote. Não necessariamente isso aqui vai dar 23 newtons. Porque eu não te falei como que a Gabi empurrou e como que o Henrique empurrou. Isso aqui pode dar qualquer valor. Olha só, esses 15 newtons mais 8 newtons, né? Ele pode dar qualquer valor entre 23 newtons e entre 7 newtons. Qualquer valor entre esses dois valores, entre 7 e 23, é possível. Porque eu tenho que somar não só o módulo, eu tenho que somar o módulo, a direção e o sentido dessas forças. O Henrique pode ter empurrado para cá, a Gabi pode ter empurrado para cá. Aí eu subtrairia. O Henrique pode ter empurrado para cá e a Gabi para cá. Tem várias opções, tem infinitas opções. O máximo é 7, o máximo é 23.
e o mínimo é 7. Entenderam? Então nós vamos ter que aprender a somar, subtrair, decompor esses vetores. Então vamos fazer a operação com vetores. Primeiro nós vamos conversar com vetores de mesma direção e mesmo sentido. Depois mesma direção e sentido contrário. E assim por diante. Bebendo água aqui que eu estou numa crise alérgica danada. Vamos lá, vamos pegar dois vetores aqui. Imagina que eu tenho um vetor A. Para falar que é vetor, tem que colocar a setinha em cima. E aí eu tenho um vetor aqui também, outro vetor qualquer, B. Como que eu sei que vetores estão na mesma direção? Quem aí me fala? Como que eu posso afirmar que esses vetores estão na mesma direção? Porque eles estão na horizontal? Não. Eles poderiam estar assim também, quer ver? Eles poderiam estar assim. Porque eles estão paralelos? Assim, exatamente. Eles poderiam estar de qualquer jeito, ó. Qualquer jeito aqui, desse jeito, assim, de qualquer jeito, eles continuariam sendo vetores de mesma direção, porque eles são vetores paralelos. Então, quando fala que vetores estão na mesma direção, é porque eles são paralelos. E quando eu vou fazer uma soma vetorial, olha só, o que seria fazer uma soma vetorial aqui? A mais B. Coloquei a setinha em cima do A e do B. Significa que eu estou somando o módulo, a direção e o sentido do A ao módulo, direção e sentido do B. Então, o que eu faço? Eu pego o vetor A. E vetor tem uma propriedade muito boa. Você pode mover ele para onde você quiser. Você só não pode fazer isso aqui, ó. Mudar a direção e o sentido dele, tá? Mas você pode mover ele para onde você quiser, contanto que você não altere a direção e o sentido dele. Então, vou pegar o vetor A mais B. Vou adicionar ao A o vetor B. Opa! Tem camadas demais aqui. Vou pegar o vetor B e colocar ele aqui, ó, em sequência do vetor A. Espera aí. Não, tá bom. Coloquei o vetor B em sequência. Não, vou fazer melhor. Tem que ficar certinho aqui, ó, para não. Aí, vou pegar o vetor B e vou colocar aqui, ó, na pontinha do A. Onde o A termina, eu coloco o B. Isso é somar o vetor A ao vetor B. Automaticamente eu vou conseguir o vetor resultante. O vetor resultante começa aqui, no começo do A, e termina aqui. Então é só eu desenhar ele, ó. Quando os vetores estão na mesma direção e sentido, a soma vetorial deles, ou o vetor resultante, eu gosto de chamar de R, né? Ele é a soma dos módulos. Então, ó, o vetor R, o vetor, essa setinha aqui significa o vetor. Então, o vetor R é igual ao vetor A adicionado ao vetor B. E aqui, gente, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso fazer B mais A ou A mais B, vai dar na mesma. Tá? Tranquilo? E se eu escrever isso aqui
O que eu estou escrevendo? Sem as setinhas em cima. Eu estou escrevendo que o módulo de R, o módulo da resultante, é igual ao módulo de A mais o módulo de B. Tá bom? Então aqui, ó, eu estou escrevendo isso aqui. Ó. Vou escrever aqui com letrinha mais bonita para vocês. Tá assim, ó. O módulo de R é igual ao módulo de A mais o módulo de B. É isso que está escrito ali. Sem a setinha em cima, toda vez que eu escrever, então, sem a setinha em cima, eu estou falando do módulo dos vetores. Por isso que eu não posso esquecer a setinha. Tá? Porque aí o cara vai entender errado o que eu estou querendo dizer. Se esses vetores têm mesma direção, ou seja, eles continuam paralelos, porém eles têm sentido contrário, eu poderia escrever assim, desenhar assim, ó, então eu vou colocar um vetor A e colocar um outro vetor aqui, B. Só que o B vai ser paralelo ao A, porém, agora ele tem sentido oposto. Ou seja, o A aponta para a direita e o B para a esquerda. O A aponta para leste e o B para oeste. E eu quero fazer a adição desses dois vetores. Adicionar vetores, galera, não significa que eu vou somar os módulos. Vou provar isso aqui para vocês agora. Se eu fizer o vetor A adicionado ao vetor B, o que eu vou estar fazendo? É aquele mesmo esquema. Vou pegar a setinha do A, posso mexer ela para onde eu quiser, colocar ela aqui. No ponto onde o A termina, eu vou pegar o B. Então aqui, ó, eu vou pegar o B e no ponto onde o A termina, eu vou desenhar o B. Aí eu vou colocar, não vou colocar em cima, vou mostrar depois no simuladorzinho, mas onde o A termina, eu coloco o B. Então o vetor resultante é como se ele viesse daqui até aqui só. Porque o A vai para a direita e o B volta para a esquerda. Então o vetor resultante é somente isso aqui, ó. Esse vetor resultante, galera, olha só, ele continua sendo o vetor A adicionado ao vetor B. Ele continua sendo essa adição de vetores. Porém, agora, o módulo do vetor R é o módulo de A menos o módulo de B. Por quê? Porque quando eu tenho vetores opostos, né, de mesma direção em sentidos opostos, eu pego o maior vetor e tiro dele o menor vetor. Tá? Então aqui, ó, o módulo de R é igual ao módulo de A. Por quê? Porque ele é o maior, menos o módulo de B, porque ele é o menor vetor. Pelo tamanho das setinhas mesmo, você vê que ele é o menor. Certo? Isso é fácil, né? Ou não? Vamos mostrar isso ali num simuladorzinho bacana.
Tem que apresentar a tela. Aqui, ó. Aqui está o nosso simuladorzinho de vetores. Então eu vou pegar, por exemplo, um vetor aqui qualquer, tá? Vou colocar ele assim. E outro vetor, posso colocar de cor diferente, vou colocar aqui outro vetor, vou mexer em outro, esse aqui. Vou pegar um vetor A e um vetor B. Eu nem preciso colocar, isso aqui é só uma regra gráfica para você fazer, ó. Aqui está o vetor B. Se eu pedir a soma, ele já vai me dar isso aqui, ó. Por quê? Esse vetor S, ele é exatamente igual à soma dos vetores A e B em questão de módulos. Olha só, o A vale 15. Quando eu clico no B, ele vale 6. Então, o S tem que valer 21. Caso eu mude o B de sentido, estou mudando o B de sentido. O vetor S é a subtração dos dois. O A vale 15. O B vale 7, então o vetor S tem que valer 8. Certo? Inclusive, se eu pegar o A aqui, ó, e pegar um vetor aqui qualquer, ó, vou colocar ele paralelo. Não tá, vou só colocar em cima. Aqui, ó, o vetor C está paralelo ao A. Né? Eles têm valores iguais, mas é só para ficar aqui. Deixa eu pegar aqui o ângulo. Não tem jeito de eu mexer no ângulo, cara. Se eu pegar a soma, então, ó, mesmo que eles são paralelos, então o vetor C e o vetor A somados vão ser exatamente iguais ao vetor S. Ó. Vetor S, se eu colocar em cima dos dois, vai cobrir os dois certinho. O vetor A tem módulo 10. O vetor C tem módulo 10, então o vetor S tem módulo 20. Sempre que eu tenho vetores paralelos, se eu colocar em sentido contrário, ó, sumiu, né? Aqui não está dando para ficar exatamente igual, mas vetores paralelos vão ter sempre essa soma de módulos aí. Tranquilo? Deu para visualizar bacaninha? Sim ou não? Sim, deu. Então agora nós vamos para o método do polígono. Só um segundo para eu encher minha garrafinha que a água acabou. Já volto. Oi? Voltei. Vamos lá. Então agora nós vamos pegar vetores
com direções diferentes. Então, eu vou desenhar alguns vetores aqui para a gente. Quer ver? Eu vou desenhar eles em outra camada. Tá bom, eu acho que eu Oi. vou sair, viu? Oi? Eu acho que eu vou sair. Por quê? Eu vou fazer outros exercícios, a matéria eu já vi bem. Tranquilo, Qualquer coisa eu então. te falo. Pode ser. Sem problemas. Tchau, tchau, viu? Obrigada. Tchau, até mais. Olha só. Vamos pegar aqui um vetor, vou desenhar alguns aqui. Eu vou desenhar 3, tá bom, né? Então aqui eu vou chamar esse aqui de vetor C. Aquele ali eu vou chamar de vetor B. E esse aqui eu vou chamar de vetor A. Como que eu faço essa operação entre os vetores? Vamos supor que o exercício me peça A mais B. A mais B mais C. Como é que eu faço isso? Bom, usando o método do polígono, é só você colocar esses vetores, o começo de um desses vetores no final do outro. Basicamente é assim, ó. Você vai sequenciar eles. Pega esse vetor B, coloca no final do A. Ok. Tanto faz a ordem. Vou mostrar para vocês depois que tanto faz a ordem. Pega o vetor C, coloca no final do B. Fazendo uma sequenciazinha. Isso é o A mais B mais C. E aí, para saber o vetor resultante, basta eu ligar o início do primeiro ao final do último. O sentido é do início do primeiro ao final do último. Por isso chama método do polígono, porque eu sempre vou estar finalizando aqui um polígono. Esse é o meu vetor resultante. Então, eu vou sequenciando os vetores. No final do A, eu coloquei o B. No final do B, eu coloquei o C. E aí, eu ligo do início do primeiro ao final do último, fechando o meu polígono. Tá? E eu posso inverter essa ordem. Tá? Eu poderia ter feito A, B mais A mais C. Quer ver? Vou fazer aqui, ó, diferente. Vou fazer assim, ó, vou pegar o vetor B, colocar aqui. Não, vou ter que colocar ele mais embaixo, pera aí. Senão não vai caber no meu desenho. Vou pegar o vetor B, colocar ele aqui embaixo. Vou pegar o vetor A e colocar no final do B. Opa, pera aí. Pegar o C e trazer ele para cá. Pegar o vetor A e colocar ele aqui, ó, no final do B. E pegar o vetor C e colocar... pegar o vetor C. Cara, apertei o botão errado. E colocar no final do A. Ligando o primeiro vetor da minha sequência ao último, eu vou ter... Pode passar no meio deles, não tem problema nenhum. Eu vou ter o mesmo vetor resultante que eu tinha antes, olha só. Então, não importa a ordem. Método polígono, você sequencia os vetores que você vai obter sempre a resultante final deles. Qual que é o problema? O problema é que se eu não tiver um espaço quadriculado igual a esse, eu não vou conseguir calcular o módulo desse vetor resultante.
Com espaço quadriculado eu posso, tá? Eu posso fazer assim, ó. Vou colocar aqui naquela outra aqui, que fica mais fácil de ver. Vamos colocar o B. Fica mais fácil de eu mostrar para vocês. Todo vetor pode ser pensado como a hipotenusa de um triângulo retângulo. Tá? Então, se você tiver com espaço quadriculado desse, fica bacana de mexer. Se não tiver, aí não dá. Esse é o probleminha do método do polígono. Vou colocar o vetor A aqui, o vetor B no final do A. Estou com problemas aqui. O vetor B no final do A. O vetor C no final do B. Aí eu vou ligar, né, os vetores e tal, e vou achar a resultante. Toda vez que você tiver um espaço quadriculado desse, você pode pegar essa resultante e pensar ela como uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Olha só. É como se isso aqui fosse um triângulo retângulo. Que teria catetos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 2. Então, essa resultante poderia ser ao quadrado, seria 9 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Ou a resultante ao quadrado seria 81 mais 4. Essa resultante, então, seria ao quadrado, seria 85. Ela seria a raiz quadrada de 85. Então, ela teria um módulo de... Onde está a raiz quadrada dessa coisa minha aqui? Que eu não estou achando. Agora que o professor fica... Tem tanta função aqui. Vou mudar para calculador normal. 85. Raiz quadrada, 9,22. Tá lá. Agora, sem espaço quadriculado, eu não consigo fazer essa conta. Infelizmente. Vou mostrar aqui para vocês o nosso simulador. Vamos lá, de novo para o simulador. Aqui, ó. Vou pegar esse vetor aqui. Posso ir sequenciando, ó, inventando vetores. Esse método polígono, a desvantagem dele é que você não tem fórmula para ele. Mas a vantagem é que você pode sequenciar quantos vetores você quiser, que a resultante vai ser sempre a ligação do primeiro ao último. Olha que bacana. A soma deles, esse vetor resultante aqui azul, é sempre do início do primeiro ao final do último. Como isso aqui é um espaço quadriculado, e o simulador já próprio me calcula isso. Se eu adicionar mais um vetor aqui, ó, olha que legal. Vou adicionar mais um vetor. Você vai ver que a resultante mudou. Ah, vou adicionar mais um. Sempre ela vai ser a ligação do início do primeiro ao final do último, no método do polígono. Tranquilo? Então é só sequenciar os vetores que você vai conseguir fazer. Bom, e se o exercício tivesse me pedido algo assim, ó? Okay? Vamos supor que eu tivesse aqui dois vetores. Um vetor A, aqui, e um vetor B, aqui. Vetor A, vetor B. O vetor B é essa seta para baixo, vetor A é essa seta aqui para a direita. Tá?
Então, aí o exercício vai falar assim, calcula para mim aí quanto dá A menos B. Como que é A menos B? O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou pegar o vetor A. Colocar ele aqui. Se fosse A mais B, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar simplesmente o vetor B e trazer ele para cá. Epa. Eu teria simplesmente que pegar o vetor B aqui, ó, e trazer ele para cá. Isso seria A mais B. Deixa eu fazer sem tirar o vetor B daqui. Certo? Mas eu não quero A mais B. Eu quero A menos B. O que significa o menos? O menos significa que eu tenho que inverter esse vetor aqui. Eu tenho que inverter ele quanto? 180 graus. Então, A menos B seria isso aqui, ó. Ficou feio, né? Mas dá para entender, porque eu peguei o vetor e girei ele. Esse é o vetor A menos o vetor B. Então, esse vetor invertido, ele é o vetor menos B. Alguém pediu para entrar aí agora? Deixa eu ver. Apareceu. Foi eu saí sem querer. Ah, tá. Então, esse aqui é o vetor menos B. Aí eu vou e pego a resultante, traço a resultante igual a gente aprendeu aí, ó. Eu ligo o início do primeiro ao final do último. Então, quando vem o sinalzinho de menos, significa inversão de sentido. Então, o sinal de menos é só uma inversão de sentido. Certo? Você gira o vetor 180 graus. Você troca a setinha de lugar. Tá? Então, o A menos B é só fazer isso aqui. Bom, e se eu tivesse também... Acho que eu gravei por cima da outra. Tá bom. E se eu tivesse também aqui um A menos 2B, por exemplo? O que eu faria? Em vez de ser só menos B, eu teria um 2 aqui na frente. Será que a resultante seria esse aqui? O que vocês acham? Se eu tivesse um menos 2B aqui, eu teria que pegar o vetor B teria que pegar aqui, o vetor B, trazer ele para cá. Se tem o sinal de menos, eu giro ele 180 graus. Vou colocar ele aqui, ó. O B original tem 3 quadradinhos. Porém, como ele é menos 2B, eu tenho que aumentar ele. Até ele ficar com o dobro do tamanho. Deixa eu ver se está com o dobro do tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, aumentou demais, pera aí. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Põe um pouquinho. Aí. Esse vetor aqui é o vetor que eu quero. Olha só. Por quê? Porque ele tem o dobro do tamanho do anterior. Então, esse vetor aqui é o nosso vetor, que é o vetor menos 2B.
ele é invertido e ele tem o dobro do tamanho. Então, o sinalzinho aqui, ele aumenta o módulo. Então, toda vez que vier um sinal, não, um número multiplicando o vetor, ele só vai aumentar o módulo desse vetor. E aí eu posso pegar a resultante vai mudar, ligar o início do primeiro ao final do último, conseguir a resultante que eu queria. Essa é a resultante R, que é a soma do vetor A menos o contrário do dobro do vetor B. Entenderam aí? Alguma dúvida? Tá tranquilo, gente? Eu tô falando, vocês não estão perguntando nada, eu tô seguindo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ah, tá. Agora você tá vendo que a sua prova então foi fácil, né, Gabi? Eu sei que vacilou. Ah, eu vacilei mesmo. Eu era meio besta. Meio Eu não besta? estudava, não. Não estudava, não? Não, só vagabundava. Se a gente soubesse, né, o tanto que o ensino médio faz falta, né, que a gente podia ter estudado bacaninho. Eu vi isso esse ano, né? Tô fazendo salinho com C, salinho com Dinho, os professores, tudo que eu tinha no integral. É, e as Bo- aulas não são nada diferentes, né? Quer dizer, tem muito Pois menos gente, é mais fácil, dá pra dar mais atenção, mas o conteúdo é o mesmo, né? Se eu quisesse pegar esse vetor A e um vetor B aqui, ó, e quisesse somar eles, mas usando outro método, que é o método do paralelogramo. Não é método polígono, então eu não vou sequenciar vetores mais. Agora eu vou fazer os vetores, então eu vou querer a soma aqui vetorial A mais B. O problema do método paralelogramo é que ele só funciona de 2 em 2. Se eu tiver 3 vetores, eu vou ter que somar 2, pegar a soma deles e mexer com o terceiro. Esse é o problema dele. Só que ele tem uma vantagem, né? Ele tem fórmula. Então o que eu faço? Eu pego o vetor A, posso transportar ele para onde eu quiser, contanto que eu não mexo na direção e no sentido dele. Coloco aqui, ó. Vou escolher um ponto de início. Aqui vai ser o ponto onde eu vou começar a minha soma. Vou pegar o vetor B. E vou levar para lá, ó. Vou pegar o vetor B aqui e vou levar para lá. E eu tenho que colocar o vetor B começando no mesmo ponto onde o A está começando. Nesse ponto aqui, desse jeito que está, transportei os vetores para eles começarem no mesmo ponto, eu posso fazer a regra do paralelogramo. Como que eu faço ela? Se eu não tiver uma régua, igual eu tenho aqui no computador, ó, eu tenho que arrumar uma régua ou conseguir traçar uma coisa paralela ao vetor A, começando do ponto B. Então, ó, coloquei uma régua em cima do ponto A e vou trazer ela aqui, ó, para o final do ponto B. No final do ponto B, eu vou desenhar um pontilhado aqui, ó, do tamanho que eu quiser. Aí eu vou pegar, colocar essa régua em cima do ponto B. Deixa eu tentar colocar em cima do vetor B. De maneira que essa régua vai ficar na mesma direção do B, ó. Ficou. Então ela está na mesma direção do B. Trago ela para o começo do A. Traço um pontilhado aqui. Do final do A até a outra retinha. Por que chama método do paralelogramo? Que eu criei um paralelogramo aqui, ó. Você constrói, com dois vetores, você constrói um paralelogramo. Quais são os paralelogramos possíveis? Quem gosta de geometria aí? Qual figura que eu posso formar aqui? Posso formar um paralelogramo. Posso formar um quadrado também. Posso formar um retângulo. Um quadrado é um paralelogramo. Um retângulo é um paralelogramo. E eu posso formar também um losango. Posso formar um paralelogramo, um quadrado, um retângulo e um losango, porque todos esses outros também são um paralelogramo.
E aí onde que está a resultante? A resultante está do início dos meus vetores, onde eu escolhi, ao final daquele pontinho onde eu desenhei. Ó. Essa é a minha resultante. Esse é o vetor resultante quando eu interajo, quando eu somo os vetores A e B. E qual que é a vantagem desse método? A vantagem dele é que ele tem fórmula. Então, nesse método, eu posso calcular o valor desses vetores, do vetor resultante. Se eu souber o valor do A e do B, eu faço resultante ao quadrado igual ao vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado mais 2 vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, eu tenho que saber qual que é o ângulo que existe entre esses dois vetores. Ah, o exercício vai dar? Vai. Ou vai te dar maneira de calcular, né? Você tem que saber quanto vale aquele vetor, aquele ângulo θ ali. Tá? Bom, existe uma particularidade desse método do paralelogramo. Existe um ponto específico desse método do paralelogramo, que é quando esse ângulo θ vale 90 graus. Por quê? Se o θ for de 90 graus, cai naquilo que vocês gostam de chamar de teorema de Pitágoras. Se o θ é igual a 90 graus, o que acontece? O cosseno de 90 é zero. Então, eu fico com r ao quadrado igual a a ao quadrado mais b ao quadrado. Porque 2 vezes a vezes b vezes cosseno de 90, que é zero, dá zero. Então, existe uma situação específica, que é quando eu tenho dois vetores. Vamos fingir aqui um vetor C somado a um vetor D. Se o ângulo entre eles for de 90 graus, o método do paralelogramo é como se fosse um teorema de Pitágoras. Eu pego, no final do C, traço uma reta aqui paralela. No final do D, faço uma retinha paralela. E o meu vetor resultante vai estar aqui, ó, do início do primeiro, do início deles até o final ali da minha diagonalzinha aqui. Nesse caso, como o ângulo entre eles é de 90 graus, eu faço essa formulazinha de baixo. Tá? É o único momento onde você vai ter o teorema de Pitágoras. É muito mais comum você ter vetores cujo ângulo não é 90, né? Do que você ter vetores que caem aqui. A não ser que você saiba fazer o que eu vou explicar daqui a pouco, para fechar agora mesmo, para a gente fechar a nossa aula, que é a decomposição de vetores. Tá? Mas vamos só ver isso no nosso simuladorzinho aqui. Então, se eu tiver um vetor A, começando aqui da origem, ó, e um vetor B, começando aqui do mesmo ponto, olha onde vai estar a soma deles. Ó. A soma deles vai estar... Deixa eu diminuir o A. Né? A soma deles vai estar aqui, que é exatamente... Deixa eu ver se eu consigo as componentes aqui. Não, ficou feio. Aqui tem os valores, né? Mas dá para anotar em cima, quer ver? Aqui o que eu faço? Eu faço um vetor mais ou menos paralelo ao B, que chega até aqui. Um vetor paralelo ao A, que chega até aqui. Fecha um paralelogramo, está meio torto, né?
Fechei o paralelogramo e o vetor resultante está aqui no meio. Vocês podem ver que o B vale 31,8, o A vale 15,3 e a resultante deu 43. Se eu colocar aqui o ângulo, eu não vou fazer essa conta, né? Mas colocando o ângulo ali, ó, se você quisesse aplicar, né, você faria o quê? A resultante ao quadrado igual a 15,3 ao quadrado, que é o valor do A, mais 31,8 ao quadrado, mais 2 vezes 15,3 vezes 31,8 vezes o cosseno do ângulo, que é 58,4. Fazendo essa conta toda, você ia achar o quê? Esse valor de 43,8 graus, tá? Ninguém em sã consciência vai fazer isso, né? Por isso a gente tem simuladores e calculadoras para nós, para a gente melhorar essa vida nossa. Tranquilo? Continuando então para fechar a nossa aula de hoje. O que é a decomposição de um vetor? Vamos supor que aqui eu estou com um vetorzinho e esse vetor ele está na diagonal ali, eu não sei trabalhar com ele. Vamos supor que esse vetor aqui é o vetor B. Eu sei que ele faz um determinado ângulo aqui com a horizontal. Vou colocar de outra cor. Eu sei que ele faz um determinado ângulo com a horizontal, esse ângulo é θ. Mas eu tenho uma maneira de trabalhar com isso, de uma maneira mais fácil do que trabalhar com esses vetores oblíquos que a gente chama, tá? O que é um vetor oblíquo? Vetor oblíquo é aquele cuja direção é diferente de 0, 180 ou 90. Tá? E 90, na verdade, não é ou 90, não. Tem que ser diferente dos três. 0, 180 e 90. Se esse vetor for oblíquo, você vai querer necessariamente decompor ele. E decompor é fácil, decompor não é difícil. Criando dificuldade, é fácil para quem sabe trigonometria. Pensa nos eixos cartesianos aqui, ó. Tracei um eixo cartesiano aqui. Esse aqui, começando no vetor para ficar mais fácil, né? Esse aqui é o nosso eixo y. E vou traçar um eixo cartesiano aqui, que é o nosso eixo x. Imagina que você está iluminando esse vetor aqui de cima, com uma lanterna. Ele vai projetar uma sombra dele nesse eixo aqui, ó. Vai aparecer uma sombra desse vetor aqui nesse eixo. Essa sombra a gente vai falar que é o vetor B que existe no eixo y. BY. Desenhar aqui com coisinha mais forte, ó. Esse vetor aqui é a componente, é a projeção do vetor B no eixo y. Se eu pegar a lanterna iluminada pela direita, ele vai projetar diferente. Ele não vai projetar aqui no x, ó. Ele vai projetar no y. E ele vai... Aqui eu escrevi BY, é BX, tá? É eixo x. Esse aqui é o nosso BX. Ele vai projetar um vetor aqui, uma componente aqui, chamada BY. Então, esse aqui é o vetor y, o vetor B projetado no eixo x, e esse aqui é o vetor B projetado no eixo y. Tá? Imagina então que eu tenho o seguinte. Vamos redesenhar isso aqui. Aqui eu tenho o vetor B. Eu vou tirar essa componente de cá e vou trazer ela para cá, para ficar mais fácil de visualizar. Aqui eu tenho a componente dele BY.
E aqui eu tenho a componente BX dele. De maneira que eu forme um triângulo retângulo. E o ângulo é o mesmo, o ângulo ali é o θ. Trigonometricamente falando, como que eu posso escrever o seno do ângulo θ? O seno do ângulo é o cateto oposto, que é BY, dividido pelo cateto adjacente, que é B. Então, caso eu queira calcular o valor do BY, o que eu faço? Multiplico cruzado. BY é igual ao B vezes o seno do ângulo θ. Trigonometricamente falando, o que é o cosseno do ângulo θ? É o cateto adjacente, que é o BX, dividido pela hipotenusa, que é B. Se eu multiplicar cruzado, BX é igual ao vetor original B vezes o cosseno do ângulo θ. Então, galera, se você tiver o ângulo, a componente adjacente ao ângulo, você usa cosseno. A componente de frente ao ângulo, você usa o seno. Por quê? Porque se eu tivesse pegado esse ângulo aqui, ó, né, alfa, por exemplo, aí o BY seria o cosseno e o BX seria o seno. A componente do lado é o cosseno. Lembra de cosseno, está do lado, ele coça. E o seno está de frente, porque ele acena para o ângulo, né? Eu sempre lembro assim. Por que o seno é o cateto oposto? Porque você tem que estar de frente para acenar. Então lembra do seno. Tá? Aceno. Eu lembro assim, né? O bonde falava de soca-toa, não é isso? Né, Gabi? Eu lembro disso porque, não sei quem me ensinou isso. O cosseno, ele tá com sono, então ele fica deitado. Pode ser Aí também. Eu lembro assim, soca-toa. O seno é o oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o adjacente pela hipotenusa. E a tangente é o oposto sobre o adjacente. Então já vi isso aqui também. Ó. Soca-toa. Também é fácil de lembrar, né? Tranquilo? Vamos dar um exemplo aqui. Alguma dúvida com decomposição de vetores? Como é que faz essas componentes e tal? não. Não? Tranquilo, gente? Hoje nós temos uma presença pequena, então podem tirar dúvidas. Tranquilamente. Então vamos lá. Tudo de boa. De boa? Vamos dar um exemplo para que serve isso, né? Imagina que eu tenho aqui uma força. Eu quero trabalhar com um bloquinho e essa força tem 10 newtons. E ela faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. Espera aí que eu vou só criar uma camada. Então ela tem 60 newtons e faz um ângulo. Falei, mudei, tá? 60 newtons faz um ângulo de 30 graus com a horizontal, tanto faz. É mais fácil você decompor essa força e trabalhar com as suas componentes do que trabalhar com o vetor inclinado de 30 graus, que é um vetor oblíquo, que é um saco de trabalhar. E as componentes nunca vão ser oblíquas, porque elas sempre vão fazer um ângulo de 0 graus, que é no eixo x. Essa é a componente x aqui, ó, sempre vai estar em cima. Vamos chamar de Fx, é a força do eixo x. E essa aqui sempre vai fazer um ângulo de 90 graus. Então, são vetores que a gente chama de vetores normais, né? Um é normal ao outro, um é perpendicular ao outro. Tá? Então, eu vou decompor essa força de 60 newtons em duas componentes. A componente em x, como eu peguei o ângulo com horizontal, né? Essa componente aqui está do lado. E essa componente aqui é como se ela estivesse lá na frente.
eu posso imaginar que o fx está aqui também, ó. Como se ele tivesse aqui, ó, fantasminha aqui. Então, aqui também eu posso imaginar num fy, para ser do mesmo tamanho. Então, do lado é cosseno e frente é seno. Então, para calcular fx, eu pego o valor original, que é f, vezes o cosseno do ângulo, que é 30 graus. Então, o fx vai ser 60 vezes raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 30 raiz de 3 newtons. O fy, como ele está de frente para o ângulo, ele é f vezes o seno de 30 graus. Então, o fy é 60 vezes meio. Então, ele vai ser 30 raiz de 3 newtons. Acreditem em mim, mais para frente vocês vão ver que é mais fácil trabalhar com as duas componentes e esquecer o vetor original. Então, Seria só 30, não? 30, eu escrevi 30 raiz, falei 30, escrevi 30 raiz de 3, valeu. É mais fácil você trabalhar com as componentes que são ortogonais, né, que estão em cima dos eixos x e y, do que ficar trabalhando com vetores oblíquos. Vetor oblíquo ninguém merece. Tá? Para quem não lembra, canta aí, Gabi. Canta a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Se coloca a raiz no 3 e no 2. Faltou? 3 sobre 3, 1 raiz de 3, acho que é isso, né? Eu aprendi diferente. É assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2, né? A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Mas não precisa da tangente na física. É só seno e cosseno. Na verdade, você não precisa da tangente nunca, né? Porque se você sabe o seno e cosseno, é só você lembrar que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Tangente é o adjacente, só que à toa. Tangente é o oposto sobre o adjacente. É o seno sobre o cosseno. Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aí? Tranquilo. Então, só para fechar, último slide, último de todos. Agora na hora do remédio da like. Esse aqui, ó. O que é componentes IJK? Na verdade, eu vou deixar isso aqui, senão vão ficar muito. Deixa isso aqui para a próxima aula, porque tem muita gente fartando. Então, na próxima aula eu mostro para vocês como usar os componentes I, que significa eixo X, J, que significa eixo Y, e K, que significa eixo Z, que a gente quase nunca vai usar. Tá bom? Na próxima aula, vou fazer um cliffhanger aqui, igual seriado. Na próxima aula a gente vai ver isso aqui. É melhor para não bagunçar muito a cabeça de vocês. E aí eu vou já mandar para vocês uma lista de exercícios com muito exercício de vetor aí, tá bom? Pra vocês brincarem bastante. Então até segunda-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Até segunda. Até segunda. Tchau. Até sexta, Tchau, na verdade. Sexta tem plantão. E essa lista de mesmo. vetores gera dúvida. Eu tenho certeza que vocês vão ter dúvida. Olha lá, tá vendo ainda, falou que não tem motivo de eu não ter tirado nota boa. Só te zoando, claro. Então tchau, galera. Até mais pra vocês. Tchau. Até mais. Tchau. Obrigada. De nada, gente. Tchau.